Hoje falamos sobre obesidade. É a praga da vida moderna, o tipo de vida que a gente leva, a alimentação, a rotina. Nós vamos conversar com um especialista neste tema, médico há 56 anos, o Dr. Ismael Lago. Lembrando que ele é formado pela Universidade Federal do Paraná, tem 80 anos de idade, continua em atividade, fundou a Estância do Lago, na região metropolitana de Curitiba, que trabalha justamente com a recuperação das pessoas em vários sentidos, inclusive a questão do peso, as pessoas que têm esse problema crônico. E é sobre isso que nós falamos aqui. Doutor Ismael, se tem uma área em que tem um comércio paralelo e muitas vezes ilusório também, é a luta contra a obesidade. Você sabe, há uns 30 anos atrás, eu comecei a tratar a obesidade. Primeiro eu fazia ginecologia e obstetrícia. Depois, por um probleminha de coração, me especializei em clínica médica e na clínica médica, obesidade e depressão. E o que eu observava? Eu disse para minha mulher negra, dar remédio não quer dizer que não precise às vezes. Não está resolvendo. Porque as pessoas começam com entusiasmo, 2, 3 meses depois param. E se não continuar pesando seguido, elas desanimam. E a gente precisava reunir, fazer palestra, expor. Aí que ela disse, vamos montar um spa, a Estância, onde se fazem, até hoje fazemos palestras 2, 3 vezes por semana. Vários médicos fazem. Então tem palestras sobre relacionamento, tem palestras sobre obesidade, tem palestras sobre depressão, sobre estresse, sobre o sentido da vida, sobre a harmonia conjugal. Tem uma estatística da Universidade de Stanford que quando você medica uma doença, colesterol ou obesidade, você consegue melhorar 10%. Não é nada. Mas se você conseguir mudar o ambiente dentro de casa, você melhora mais 20%. E se você conseguir incutir na pessoa que tem que mudar seu estilo de vida, você muda 45%. Então, o convencimento da pessoa da importância da atividade, de um estilo de vida diferente, e às vezes de alguma medicação que se torna necessária, não estou falando de anfetaminas em altas doses. A doença, a saúde, depende muito. Por exemplo, tem pessoas que até hoje usam um pouco de anfetamina. Vamos dar um exemplo. Femproporex, na dose de 10 a 15 miligramas, seria um cálice de licor que tira a fome, que modera, não tira, modera para que você estar conscientizado, coma bem. Agora, tem pessoas que querem emagrecer com 50 miligramas de manhã, de tarde, de noite. Você vai entrar num estresse, você vai entrar numa agitação, e você pode fazer até uma crise de mania, de euforia. Isso é interessante até que o senhor explique. Totalmente prejudicar a saúde. Mas isso é importante que o senhor explique o que é essa condição diferenciada, onde a pessoa entra em euforia e que é o momento que ela pode destruir a própria vida. A pessoa sai do seu raciocínio normal, por essa questão da medicação, e ela entra na chamada hipomania, quer dizer, Sim. A pessoa... Você sente onipotente. Perde as noções de convivência. Independente da medicação, tem pessoas que têm bipolaridade. Uma hora elas estão hipomaníacas ou maníacas, outra hora em depressão profunda. Nessa fase de hipomania ou mania, eles se sentem onipotentes, ele é dono de tudo. Quer dizer, o indivíduo normal, que conseguia ter uma relação ou 2 com a mulher por semana, que de repente passa a ter desejo de 3 ou 4, por causa da doença, ele não vai querer remédio. Ele vai dizer, agora que eu estou no meu apogeu, me sentindo bem, ele se recusa a tratar a mulher. E se não tratar, ele pode cometer até abuso sexual com uma secretária. Tamanho o desejo sexual que vem na época de mania. Ou faz compras absurdas. Né? Compra 3 geladeiras para ter uma na sala, uma na cozinha e uma no quarto. Quer dizer, coisas que fogem à razão. E é importante dizer que há sintomas, há doenças que mudam o comportamento. Muda o comportamento. E podem ser fatais para a pessoa. Veja outra coisa. Você começa a tratar um obeso ansioso ou depressivo. Grande maioria tem ansiedade ou depressão. Quando se tira a comida, a ansiedade piora.
pela falta da comida, pela falta de açúcar, às vezes, no cérebro, dá uma irritabilidade, um nervosismo. A pessoa não se aguenta e os de casa não os aguentam. Você tem depressão. A depressão aparece quando tem queda de neurotransmissor, serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA e outros. Esses neurotransmissores vêm da comida. Ora, se eu reduzo a ingesta de proteínas, falta no cérebro, diminui a produção de neurotransmissor e a pessoa começou animada, eufórica, alegre, entra em depressão, entra num sentimento de ennui, de cansaço, de preguiça de continuar fazendo um regime. Então, o que eu... Por exemplo, segunda-feira eu fiz palestra sobre obesidade no SPA. O primeiro slide. Quem começa bem tem mais chance de terminar bem. Então, veja, o que a gente aconselha? Aconselha começar uma consulta médica, onde a gente vai investigar desde convulsão até depressão, para ver se tem que tratar alguma coisa. Pessoas que têm na família mania ou hipomania, depois o exame físico completo. Então, nessa pesquisa, uma das perguntas que eu sempre faço: que doença tem na tua família? Então vamos dizer, Vili, você teve um pai que morreu de... Claro, não é a história. Morreu de infarto. Um irmão que teve infarto. Um tio que teve infarto. Eu tenho que chegar para você e dizer, veja bem, vamos ver desses fatores qual que você tem. Genética você tem. Que idade você tem? 63. Então, veja bem, você já tem segundo fator. Você tem idade, você tem hereditariedade. Quantos quilos está acima do peso? Se for me procurar, porque está obeso. Terceiro, tem vida sedentária ou pratica exercício todos os dias? Não sei. Pressão alta? Distúrbio do colesterol? Distúrbio do diabetes? Estresse ou depressão? Cigarro? Se você tiver mais de 6 fatores de infarto, tem que fazer uma avaliação tua completa. Não adianta fazer eletrocardiograma. Não adianta fazer teste ergométrico. Mas, pô, teste ergométrico vai dizer que eu estou bom. Tanto elétrico ou teste ergométrico vai dizer que você está bom. Mas se você tiver uma placa, por tendência familiar, entupindo 50% de uma artéria, teu eletro vai dar bom. Até a cintilografia vai dar normal. Porque 50% serve para nutrir. Mas não está falando de risco. Nesses casos, eu sempre peço angiotomografia. A angiotomografia vai ver a artéria por dentro. Vai ver se tem 40, 50, 60 ou 70% entupido de uma artéria. E aí, vamos dizer, eu tive esses casos tempos atrás, uma pessoa que a luz do vaso era de 20 milímetros. Por onde passava o sangue era 20 milímetros. Mas 13 milímetros de entupimento. Bom, aí eu tenho que fazer cintilografia, que é um teste de esforço com contraste que diz se esses 30% nutre o coração. Se nutre corretamente, não tem isquemia, quer dizer, não tem má circulação, nutre o coração, o tratamento é clínico. Se tiver dando isquemia, tem que fazer cateterismo e, quem sabe, colocar um stent, certo? Nesse caso, não era. O que se faz aí? Mudança de vida. Caminhada, emagrecimento e altas doses de estatina, porque está provado que as estatinas modernas em altas doses, junto com emagrecimento, regime... Eu nunca falo regime, eu falo plano alimentar consciente. Porque regime é que nem prisão. Prisão com grades de ouro continua prisão. Então, vamos fazer um plano alimentar consciente, onde, ocasionalmente, você tem o direito de sair desse plano alimentar. Esta pessoa, 1 ano e meio depois, 70%, a placa de entupimento de 13 milímetros veio para 7. E o pertuito,
que era de 7,7, veio para 9,8. Quer dizer, essa pessoa, 1 ano e meio depois, tinha muito menos risco de morrer do que 1 ano e meio antes. Por que essa pessoa, que às vezes tem só 50% de entupimento, morre de infarto? Pode morrer? Pode. Por isso que eu gosto da angiotomografia. Porque a angiotomografia vai me mostrar se aquela placa é esclerosada ou se é uma placa mista, onde além de esclerose, de calcificação, eu tenho óleo dentro dela. Às vezes o colesterol se manifesta dentro dessa placa sob a forma de óleo. E este óleo tem uma enzima colagenase que pode perfurar a cápsula protetora. Quando perfura a cápsula protetora, o óleo entra para o sangue e coagula. Esse coágulo tampona a artéria, dando infarto agudo, mais comum em jovens. Eu perdi, por exemplo, um genro com 39 anos. Esteve no cardiologista, fez teste ergométrico, tudo, colesterol quase 400. Estresse porque mudou de emprego. Rompeu uma placa. Não levei 20 minutos, que ele estava indo lá em casa para almoçar, não levei 20 minutos para pegar dali e levar até o Hospital Pilar. Chegando lá, teve parada cardíaca, foi recuperado 3 vezes e não saiu. Então, dependendo da tua queixa, a investigação tem que ser mais completa. O que mais? Começamos, então, pela alimentação. Vamos dizer que você estivesse indo consultar. Eu ia dizer, Vili, faça o seguinte, o único prazer da comida está na boca. Não tenha pressa de tirar o alimento da boca. Mastigue 15 a 20 vezes, porque já quando você começa a mastigar 15 a 20 vezes, o cérebro começa a receber informação que chegou comida. Mais que isso, o estômago se prepara formando um visgo protetor, para que esse alimento, se for ácido, seja lá o que for, não machuque a parede do estômago. Mas como a maioria das pessoas come rápido e não começam com vegetal, o fato de comer rápido faz com que o estômago não tenha dentes. O dente do estômago é o ácido clorídrico. Ele vai tentar digerir o alimento, mas como é ácido, irrita a parede do estômago que não formou visgo protetor, dando gastrite ou até úlcera. Tudo bem. Digamos que fez tudo certo. Quando passa do estômago, o alimento cai no intestino. O intestino é um grande ralo de 6 a 8 metros, às vezes até um pouco mais, que vai absorver o que cai nele. Dentro do intestino, nós estamos cheios de vilosidades, como se fossem dedinhos. Então, o alimento que cai nessas vilosidades entra para o sangue. Então, é diferente. Calorias não são iguais. Vamos dizer, um copo de suco de laranja tem 100 calorias. 2 laranjas, 100 calorias. Você toma o suco, ele desce direto, passa do estômago e cai nas velocidades. Entra para o sangue, para energia ou para engorda, 90 calorias. Certo? Você come 2 laranjas, tem que mastigar, deglutir, tentar digerir, tentar absorver o bagaço, eliminar o bagaço. De 100 calorias, você aproveita 50. Você veja, até esse cuidado você tem que explicar para a pessoa. Esse problema todo não começa no supermercado, na hora da compra, porque é ali que a pessoa está dominada, muitas vezes pela fome, né, que está naquele momento, e a pessoa leva uma porção de porcaria que não para casa, precisa. E depois vai comer porque está ali disponível. Mas é verdade. Você está falando uma grande realidade. E não é supermercado. Você vai nas farmácias, está cheio de doce nas paredes. Aonde você vai hoje tem guloseimas. E o doce é o grande vilão. Então, tem uma saidinha para ajudar a emagrecer, já que estamos falando de digestão. O primeiro prato deve ser vegetal de folhas. Por quê? Porque representa o papel. Se você encher as velocidades de vegetal, uma parte da comida vem e absorve, outra mistura com a folha e sai nas fezes. Aí já começa o processo de emagrecimento. Primeiro prato enorme de salada. Agora veja o erro. Tem pessoas que fazem um prato enorme de salada, põe 4 colheres de azeite. 400 calorias. Pensa que está comendo salada, está comendo um Big Mac. Então,
Pode pôr vinagre, pode pôr molho com baixas calorias, né? Pode pôr limão, mas jamais azeite. Mas o azeite é bom para o colesterol? Tem azeite bom para o colesterol, mas estamos falando de engorda. Outra coisa importante, o intestino tem que funcionar todos os dias, certo? Então, tomar algum laxante natural, fibras, etc., porque quanto mais tempo o alimento fica com o intestino, ele acaba absorvendo. Até lá no reto, absorve, às vezes, substâncias líquidos, etc., que já são um pouco tóxicas. Você fica 2, 3 dias sem evacuar, já fica com mau humor, com indisposição, porque está absorvendo coisas que não deveria. Mastigação, folha com o primeiro prato e uma evacuação diária normal. Segundo ponto, açúcar e gordura para metabolizar gasta 10%. É o que chama ADE, ação dinâmica específica. Proteína gasta 30%. Então, 100 calorias de açúcar ou de gordura vale 90. De proteína vale 70. Se engorda. A dieta ideal hoje seria quase que a dieta do Mediterrâneo. Eu tenho feito uma dieta que dá um resultado espetacular, onde você come mais proteínas, quando muito, de manhã, uma fatia de uma broa, que vem em pedaços, é um nome assim difícil, que tem na Panificadora América, são umas broas assim, que eu passo uma geleia dietética, leite com café, e coloco, para não ficar só proteínas, uma fruta às 10 horas, 3 da tarde e ao deitar. Porque o regime proteico pode restringir o açúcar do cérebro. E se a gente restringe açúcar do cérebro, a pessoa acaba ficando tensa, nervosa, irritada. E isso não é bom. A alimentação muda a personalidade contemporaneamente. Muda. E tem que ver a evolução. Eu costumo dizer, fazer plano alimentar sem atividade física é crime. Mas como crime? Você perde massa gorda, mas perde massa magra. A hora que se perde massa magra, teu metabolismo cai, certo? E ao cair, você passa a gastar pouco. Come pouco, gasta pouco. Vai em Santa Felicidade no fim de semana e engorda 2 quilos. Pelo líquido e pelo que se comeu a mais. Então, esses aconselhamentos têm que ser feitos. Depois tem que ver o ambiente dentro de casa. Se a mãe briga demais com a filha porque está obesa, eu aconselho, de hoje em diante a senhora não vai brigar mais. A senhora vai anotar, na próxima consulta eu converso com ela sobre isso. Porque do médico ou de uma amiga, ela aceita. Da mãe ou dos familiares, cria o que chama criança rebelde. Diante da comida, quem se manifesta não é a razão, é o ego criança. Então nós temos o que se chama criança livre ou natural. É aquele obeso, a obesa, que diz, bom, da vida é comer, só se leva da vida o que se come, certo? Não é por isso que vai deixar de engordar. Temos a criança submissa. É aquela pessoa que se propõe, eu vou fazer regime. Vai na festa de uma amiga e ela diz assim, mas meu aniversário, você não pode deixar de comer doce, certo? Aí come o doce, furou o regime. Depois comeu um pedaço, agora comi um pedaço, vou comer o resto. E tem a criança rebelde. Aquela que encontra na rebeldia razão para continuar errada. Um dia eu estava numa pizzaria, tinha um pilar, eu sentei aqui e a outra mesa do outro pilar. Eu vi que era meu cliente, com a esposa, e ela me reconheceu. Ele já estava comendo pizza e pedindo o terceiro chopp, certo? Quando ele pediu o terceiro chopp, a mulher disse, olha, doutor Ismael está do outro lado, está vendo você exagerar. E ele, brincando, garçom, ela está me enchendo o saco, chopp duplo. É a criança rebelde, está entendendo? Não quero que fale, agora que falou eu vou comer mais. Então, tudo isso é importante levar em consideração, até um plano alimentar que te possibilite ocasionalmente fugir. Então, eu digo às vezes para a pessoa, você quer fazer um plano alimentar que tem que ir longo tempo.
Mas o que é mais importante que o plano alimentar é uma sequência depois que se emagrece. Então vamos dizer que você vá lá e você emagreça 10 quilos, a célula gordurosa tem memória. Ela não fica pequena, ela murcha. Para que ela volte a ficar pequena, para cada quilo que você perdeu, tem que ficar 1 mês em regime de restituição, de equilíbrio, certo? Para que firme. Então, tudo isso tem que ser orientado. Doutor Ismael, o assunto é complexo. Agora, o problema que nós vivemos hoje na comunicação é uma indústria, e em grande parte também só de ilusão, de soluções rápidas, que é o que as pessoas querem. Elas querem tomar alguma coisa para emagrecer amanhã. E tem uma indústria que trabalha em cima disso. Nós sabemos que no Brasil a Anvisa, o serviço do governo é muito deficiente. Então é uma festa para quem quer ganhar dinheiro nessa área. O que o senhor aconselha quando a pessoa se sente tentada, vê uma coisa na televisão, está sendo ofertada? Se você observar... As pessoas fazem experiências desnecessárias muitas vezes. Se você observar, na hora da propaganda, a propaganda sobe decibéis a mais. Já notou? É mais alta, porque daí grava no teu subconsciente. Então, está fazendo, vamos passar lá um programa, um filme. Na hora que vem a propaganda, puxa, como está alta a televisão. Aquilo é proposital. 10 vezes repete Coca-Cola é bom, você vai achar que Coca-Cola é bom porque gravou ali dentro. Falando de Coca-Cola, é importante saber, as pessoas sempre perguntam, e Coca-Cola ou refrigerante dietético? Tudo bem. Para engorda não faz diferença, mas para celulite faz. Está entendendo? Chocolate, eu brinco. É uma delícia. A gente não pode dar ordem contrária ao que o cérebro já gravou como verdadeiro. Você já gravou que chocolate é bom, certo? Como é que eu posso te convencer a dizer que para você não é bom? Então, você vai dar uma ordem para o teu cérebro. Chocolate é bom, chocolate é gostoso, mas, eu explico, o metabolismo do chocolate. 3 minutos de prazer na boca. 3 horas de prazer no estômago. E o resto da vida nas coxas, na nádega, com celulite. Bom, então não estou mentindo. Você vai pensar, ele é bom, mas para mim é um mal. Não adianta dizer que uma maionese de camarão não é boa, mas para mim, que tem o colesterol, é um mal. Se a ordem continuar com o que já está gravado e verdadeiro, teu cérebro aceita. Não adianta dizer, maionese não é bom. Você sabe que é. Uma carninha com cerveja é bom? É. Então, eu falo em plano alimentar, porque você não pode tirar da pessoa a esperança de um dia comer bem. Então, digamos, guarda de presídio e prisioneiro. Psiquismo diferente. Por quê? O prisioneiro sabe que não vai sair. E o guarda da prisão, no fim da tarde, vai para casa. Então, no mesmo inferno ali dentro, mas um está bem. O outro está lá arquitetando coisas negativas para poder sair dali. Então, eu digo para a pessoa, olha, nós vamos começar um plano alimentar, não precisa ter pressa, vamos lentamente, e quando a senhora tiver uma festa, coma alguma coisinha, uma cenoura, um tomate, um iogurte natural, antes de ir. E chegando lá, coma normal. Não exagere, mas pode comer a comida inteira, pode comer a sobremesa, pode tomar teu café creme, pode tomar teu licor. Isto vai ficar dentro de você 2 dias no mínimo. Então, no dia seguinte, você faz uma desintoxicação, ou com fruta, ou com proteína, ou com gelatina. Então, o teu regime, que seria de 1.200 calorias, vai passar 500, 400. Você gasta o que comeu na véspera e não fica com aquela ideia, eu não posso mais comer bem. Você não perde o sentido de ir numa festa. Outra coisa que tem que considerar, a pessoa às vezes não come tanto, mas bebe muito vinho. Tem gente que toma meia, uma garrafa de vinho à noite. Para curar, por exemplo, curar o alcoolismo. É difícil? É extremamente difícil.
Então, primeiro, a pergunta: você quer parar de beber? Quero. Tem certeza? Não vai ser fácil. Porque todo vício vem de um hábito, certo? Esse hábito tem um comportamento que determina a repetição do hábito. Tem uma recompensa, mas tem também um gatilho que determina o hábito. Então vamos dizer, o indivíduo que tem o hábito de beber todas as tardes com os amigos, quer emagrecer? Quero. Você vai tomar, tem um remédio que no cérebro tira o desejo de beber. É a mesma coisa que comer com o estômago cheio. Não dá tanto prazer. Trata-se de ansiedade, tudo bem. Mas o gatilho você tem que deixar, que são os amigos. Veja como é difícil deixar de ir ao happy hour, ao fim da tarde, bater papo com os amigos, porque se você for lá, você começa a beber de novo. Você não perde o hábito. E tem gente que é larga. Aí, quero parar de beber. Além do remédio que tira a vontade de beber, certo? Você diz para a esposa, se for a esposa, diz para o marido, este remédio é você quem vai dar. Esse remédio tem N complicações. A pessoa fica extremamente vermelha, a pessoa vomita, a pessoa passa muito mal e pode ter arritmia até morrer. Se beber. Se não beber, não tem risco nenhum. Quem vai dar é a mulher. Por quê? Porque ele sabe, se ele beber a primeira, segunda vez, vai passar muito mal. E a pessoa, se tiver que tomar, ela diz assim, hoje vou beber, não tomo. Então tem que haver colaboração da própria família. Doutor Ismael, como é que surgiu dentro desse trabalho, né? Vamos lembrar, o senhor está com 80 anos, há 56 anos exerce a medicina, e em determinado momento o senhor resolveu criar uma clínica justamente porque às vezes as coisas eram mais complicadas do que pareciam, por exemplo, para tratar a obesidade, depressão. Porque, como é que foi que surgiu às a clínica? vezes, veja bem, eu, quando tenho uma primeira consulta, eu peço que marque o último horário, 5 horas, para que eu possa fazer todas essas explicações através de slides, para conscientizar. Aquilo que te falei, se eu der só o remédio, é melhor 10%. Se eu tentar melhorar o relacionamento, então tem que falar de relacionamento dentro de casa, eu melhoro mais 20%. E se eu conseguir mudar o estilo de vida, então o remédio não é tudo. Agora, hoje em dia, não estou falando de anfetaminas. Existem anfetaminas, voltaram. Se for dado, pequenas doses. Mas tem produtos, por exemplo, saiu uma injeção, antigamente chamava-se, tem ainda Saxenda e outros muito em voga, que é usado para diabético, que faz na barriga e que, como efeito secundário, diminuía a motricidade do estômago e saciava a fome. Hoje existe um aprimoramento dessa injeção, o Saxenda, que é o Ozempic, que além de não precisar fazer todo dia, faz uma vez por semana. Está entendendo? Numa dose mais baixa, que em geral não dá enjoo, mas continua saciando a fome. Quando você está de estômago cheio, com o intestino cheio de comida, o intestino fabrica uma substância chamada GLP-1, que vai no cérebro da sensação de saciedade. O Ozempic, ele dá a sensação de saciedade com o estômago vazio. Então, você não te dá aquela compulsão. Você chega na mesa e chega já sem muita vontade de comer. E você escolhe aquilo que foi determinado para você. Outra coisa com criança, é obrigação dos pais ensinar a comer frutas, verduras, né, e legumes. Então, lá em casa, a cozinheira, meus netos já estão grandes, tem apenas um de 8 anos. Ela traz primeiro salada de folhas, põe lá alguns legumes, põe tomate. Só vem o segundo prato depois que a gente comer aquele. Então, a criança, na sua fome, a gente põe um pedacinho de um e de outro, ele aprende a comer aquele pouquinho. Vocês já trouxeram o prato principal, a gente não vai comer salada antes. E a salada, como eu te falei, é fundamental para o emagrecimento das pessoas.
Para entrar em contato, então, doutor Ismael, pelo e-mail, pelo site da Estância do Lago, por aí as pessoas podem entrar em contato. Ou lá para o consultório, nós temos uma equipe grande ali, 3352-2022. Telefone de Curitiba, 41. 41. E vamos lembrar, o seu site, então, estanciadolago.com.br. Eu gosto muito da Estância. Quem tem mais dificuldade, por exemplo, a própria depressão. O ambiente é lindo, é bonito, a natureza é pródiga. E nós temos uma equipe lá que acompanha. Então, dentro da diária da clínica, a pessoa tem direito a passar por mim, que eu faço a clínica geral, pelo cardiologista, pelo psiquiatra, pela psicóloga, pela fisioterapeuta e pela nutricionista. Então, é uma clínica não multidisciplinar, interdisciplinar. Porque se eu constato alguma coisa mais grave, uma bipolaridade, eu já falo com o psiquiatra. Depressão comum qualquer um trata. Mas certos casos de esquizofrenia, ou que vai fazer regime, você tem que tomar muito cuidado. Mesmo bipolaridade, tem remédios específicos para fazer emagrecer. Muito obrigado, doutor Ismael. Ora, é um por prazer. estar com a gente aqui. Né? Qualquer dúvida, liga. Muito obrigado. Tchau. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso site, é o memoriabrasileira.com.br. Muito obrigado por ter acompanhado o programa com a gente.